Pessoal, tô terminando de ler um livro aqui chamado Levando os Direitos a Sério, do Ronald Dworkin, tá? A principal crítica que eu vejo ao Dworkin, né, é que ele permite ativismo judicial. Contudo, ele é totalmente contrário a isso, porque a crítica dele é voltada ao sistema positivista. Ele pega a obra do Herbert Hart, chamado Conceito de Direito, em que o Hart dá um poder para o juiz que se chama poder discricionário, que é uma liberdade. Ele fala que o direito, por causa da linguagem, ele tem uma textura aberta. Quando você tem uma interpretação que é ambígua e não tem aquela devida regulamentação, vamos dizer assim, o Hart ele vai falar que o juiz ele tem um poder discricionário. Inclusive, baseado no normativismo kelseniano, desse livro aqui, no último capítulo do Teoria Pura do Direito, o Kelsen vai distinguir entre interpretação, que é um ato de vontade, do direito. O Kelsen ele busca fazer no direito uma ciência pura. Só que ele não resolve o problema, aí eu cito o Verdade e Consenso do professor Lenny Streck, que ele basicamente ele se esquece de lidar com a interpretação. Ele fala que a interpretação é um ato de vontade e fica com o poder discricionário do legislador dentro de uma moldura normativa. Então você tem a norma, que é um caráter abstrato, né, que regula condutas, né, normas primárias e secundárias do Hart, e o juiz ele tem liberdade para agir dentro daquilo ali. Só que o problema é que esse poder discricionário, que tanto o Kelsen no Teoria Pura do Direito, quanto o Hart no Conceito de Direito, devido à textura aberta da linguagem, né, a textura aberta do direito, vamos dizer assim, uma zona de penumbra, que o juiz ele tem uma discricionariedade, uma liberdade para agir ali, o Dworkin vai criticar isso. Ele vai criticar justamente nesse ponto, porque geralmente esses casos, eles são casos chamados de hard cases, são casos difíceis, que você tem ambiguidades na interpretação. E como é que você vai resolver aquilo? Ele vai criticar tanto o utilitarismo, na questão de a maior felicidade para o maior número de pessoas, contrabalanceando uma coisa na outra, que são argumentos, né, que ele diz que são de política, que se baseiam no utilitarismo, no bem coletivo, e ele vai defender a argumentação com base nos princípios, né, com base em moral. Então o direito ele tem muito a ver com moral. Moral não está separada do direito, porque o princípio ele tem uma carga que a gente chama de valorativa, axiológica. Então, o Dworkin vai falar que os casos difíceis são resolvidos por ponderação, por princípio. Eles devem ser escolhidos ali no caso, eles devem ser ponderados de acordo com o caso concreto. Respeitando, obviamente, o liberalismo político que o Dworkin defende, baseado na teoria da justiça do Rawls, do John Rawls. Basicamente, ele vai dizer que os casos difíceis, eles não podem ser resolvidos com base numa liberdade ampla do juiz, mesmo que dentro da norma, mesmo que dentro daquela moldura do Kelsen, ou com base na textura aberta, o juiz pode agir com base na discricionariedade. Não. O juiz, ele tem que encontrar, o magistrado, ele tem que encontrar uma resposta correta, uma resposta moralmente adequada, ou seja, justa. Então é isso que o Dworkin vai defender. As alegações de que Ronald Dworkin defende ativismo judicial, defende liberdade do juiz, elas são totalmente infundadas tendo em vista isso. Porque o Dworkin ele fala que tem que encontrar a resposta correta, a resposta moralmente justa para um determinado caso difícil. Então, carece de fundamento a alegação de que Dworkin defende ativismo judicial e liberdade do intérprete.